ar, telescópio de número 113. Estamos juntos pela 113ª vez e eu dou as boas-vindas a ela, famosa por ser conterrânea de Rebeca Andrade, Andréia Santos. Me senti bem agora, coitada da Rebeca, que ela é tão maravilhosa, não dá não tem comparação. Quando ela falou, não, eu tenho uma inspiração muito grande na Daiane dos Santos, eu falei, oxe, eu pensei que ela ia falar Andréia Santos. Errou. É uma pena, né? Igual, nossa, idênticas, nossa, ali, ó. É que ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo com a mão. O pessoal não sabe seu desempenho olímpico. É, não sabem, certamente seria medalhista. Uma pena não estar lá competindo. Olá, pessoal, sempre maravilhoso estar com vocês. E também com ele, recuperado da Covid, tá lá no número dos deputados bolsonaristas lá, um daqueles números grandão lá que eles apresentam é do Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, olha só, hein, entrei pra estatística boa, então, isso é bom. Ou ruim, porque quem mostra é os ruins, mas é boa, porque você tá é melhor do que tá na outra, né, bem melhor. É isso que eu tô falando. não tem, essa é a minha melhor opção, dos males o menor. É. Mas é isso, estamos aí, voltamos com tudo. Quer dizer, talvez, eu acho. Vamos nessa. O tempo dirá. O tempo dirá. As Olimpíadas de Tóquio 2020 foram marcantes por diversos motivos e, além das competições esportivas, trouxeram à tona diversas discussões, entre elas a saúde mental dos atletas. A maior ginasta de todos os tempos da última semana, a americana Simone Biles, desistiu de quase todas as suas competições por causa da sua saúde mental. Alguns meses antes, a tenista japonesa Naomi Osaka, responsável por ascender a pira olímpica, também abandonou um torneio por causa da depressão. Qual o peso da saúde e controle mental no rendimento dos atletas? Eles são preparados para isso? E nós, réis mortais, somos preparados para suportar as pressões do dia a dia? Ceder a essas pressões é sinal de fraqueza? Os exemplos da Simone Biles e da Naomi Osaka devem ser seguidos por todos? Não são essas pressões e adversidades que nos fazem crescer? Para conversar conosco, nós recebemos nosso amigo, pastor, estudante de psicologia, atleta, digital influencer, Lucas Ribeiro. Tudo bem, Lucas? Vocês inventaram umas coisas aí. Não, mas eu ia falar desse negócio do atleta aí, porque já faz 3 meses que eu tô treinando, então eu já posso chamar de atleta já. 3 meses vem sem experiência. Você fica cruzando as cidades do interior de São Paulo? Parece o Forrest Gump. É o Forrest Gump de Itu. Fica correndo aí. Eu ouvi dizer que no mundo dos corredores é isso. Quando te chamam de Forrest Gump, você pode usar o título corredor. Eu sou corredor, agora amador. E aí, tudo bom, mano? Tudo bem, cara. Muito bom estar com vocês de novo. Muito legal. Esqueci algum título ou não? São esses aí que você se apresenta mesmo, tem mais? Pai do Arthur. Pai do Samuel. Meu time tem Libertadores, tem Mundial, tem esses títulos aí, né? Torce pro Boca? Às vezes, né? Vai saber, né? Vai saber. Não, eu era santista, quando eu gostava de futebol, eu era santista. Meu pai do Samuel. Às vezes é melhor não ter Mundial do que torcer pra esses times aí. Viu? Mas voltando aqui. Você participou, né? A gente tem aqui uma nova tradição, que é quando a pessoa volta ao telescópio, ela ganha o direito de participar da Roda da Fortuna se ela acertar qual foi o tema do programa que ela participou. Né? A gente sabe que marca muito a vida das pessoas. Você participou do Telescópio 2. Eu nem lembrava, pra mim. Você participou do 2. Ele participou do 2? Do 2. E aí você participou de um outro do 31 também, mas o 31 vai ficar muito fácil porque tá muito perto. Só faz 4 anos. Cara, não, eu não tenho a menor ideia. Rapidinho, é o 2 daquele formato antigo, é isso? 2 lá no YouTube. Quem quiser ver nossa cara, é 6 anos, mano. Vamos lá. Ele participou da gente no início mesmo, ele investiu na gente. Investiu e tá colhendo agora os dividendos de todo esse investimento aí. Qual foi o tema? Eram 2. Se você acertar um, você já ganha o direito de rodar e ver se você ganha um PlayStation ou um Deep Leak. PlayStation. Eu não lembro nem pra arriscar, eu não consigo arriscar. Mas você lembra, fala os temas que estavam concorrendo. Não, mas a enquete eu não fui tão a fundo na minha pesquisa, peço desculpas. Nem a gente sabe, né? Mas tá na Deep Web, tá na Deep Web essa parte aí, mas no YouTube tá o Netflix de Deus,
que foi quando a Universal lançou Universal. um streaming do... Nossa. E que eu entrei e ainda existe essa parada que é uma coisa muito legal, que pra mim já não existia mais, mas tá resistindo. Aí eu entrei no Netflix de Deus hoje e tava tendo uma live de alguma pessoa que, enfim, eu não assisti. E também sobre o impeachment, que é um tema recorrente no país que nunca sai de moda também. Já dá pra fazer outro. Atemporal, né? Já dá pra fazer outro. Pode, inclusive. Tá em tempo de fazer outro. Cada troca de governo. Falando nisso, demorando. E o Telescópio 31, que você participou também, era um tema super gostoso, que foi reforma da Previdência. Enfim, eram outros tempos, né? Meu Deus do céu, gente. Nossa, ainda bem que a gente se redimiu e tá trazendo ele pra um tema mais legal. Na verdade, a gente só entrava nas roubadas, né? Porque o pessoal que escolhia, às vezes, eu acho que tinha um pessoal que escolhia de sacanagem mesmo. Mas, enfim, falamos sobre esses temas aí. Absoluta que o pessoal escolheu de sacanagem. Botar reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Foi de sacanagem. Eu também não tive saco pra assistir 1 hora de conversa sobre um tema que, uma reforma da Previdência, naquele tempo, hoje a desgraça tá muito pior. Às vezes a gente era feliz e não sabia. Tava lá e enfim. É isso aí que eu fiz de curiosidades, momento de curiosidades. Mas aí vamos entrar no assunto do dia, então, né? Saúde emocional. O Lucas fez um post que foi um dos motivos também da gente ter escolhido esse tema, porque ele chamou a gente para uma reflexão falando sobre esse caso, e aí você é a pessoa que tem se debruçado sobre o assunto, tanto estudando quanto refletindo sobre. Então, como é que você viu esse evento, primeiramente, e o que gerou essa sua reflexão, e esclarece pra gente aí. O legal é que, sim, eu não tô acompanhando nada da Olimpíadas, eu não tenho televisão. É muito curioso que eu fiz um post sobre Olimpíadas e eu falei assim, cara, a provocação aconteceu porque eu vi um cara falando sobre essa desistência dela, mas de um jeito que me incomodou demais, assim. O cara fala, não, porque isso aí, ela desistiu e desistência não é coragem, porque isso aí é fraqueza, e a gente não pode falar que desistência é uma coisa boa, e o cara detonando ela, assim. Eu falei, calma aí, né, não é por aí. Eu fui entender mais ou menos o que aconteceu, mas não tô acompanhando tudo. E o lance que me incomodou, assim, a partir dessa provocação, eu comecei a pensar, peraí, esse cara tem razão ou não? O que ele tá falando? O que aconteceu? E eu fui entender um pouco melhor e comecei a perceber que a galera tava usando a desistência dela meio que como uma coisa assim, é um exemplo para todo mundo. E eu falei, peraí, para todo mundo também não pode ser. Eu falei para vocês que eu comecei a treinar há pouco tempo, né? E o lance do esporte é isso, é você encontrar ali o seu limite e você treinar para superar seu limite. Quando você chega numa parede, né, num negócio que você fala, cara, é muito difícil superar isso aqui, você pode desistir, você pode treinar mais. Então não é possível que desistir seja um exemplo para todo mundo. E aí eu fiz aquele post lá, aquela reflexão que é justamente sobre isso. Ela é um exemplo para muita gente, traz uma reflexão que é bem legal da gente fazer sobre a saúde mental, a importância da saúde mental, principalmente em jogos que tem muito a ver com a saúde física, e a saúde física ali está muito mais em evidência, só que a saúde mental é tão importante quanto, só que não está visível, né? Então tudo isso é muito importante, mas não dá para a gente dizer que o que ela fez serve para todo mundo, porque alguém que, sei lá, vai olhar para aquilo ali e vai falar, então preciso desistir do meu trabalho. Só que aquela pessoa teria uma resiliência um pouco maior para aguentar o próximo estágio do trabalho, uma certa, sei lá, uma promoção para um cargo de maior responsabilidade, e ela olha esse exemplo, ela está um pouco cansada e confunde cansaço com, preciso cuidar da minha saúde emocional, desiste de algo que é importante, tem valor para ela, só que estava ofuscado pelo cansaço, e aí vai encontrar uma frustração maior lá na frente. Então, a meu alerta ali, minha reflexão foi justamente isso, isso aqui é legal, que ela fez é importante para ela, talvez seja importante para muita gente. A gente tem que olhar para dentro e pensar se a gente está na hora de desistir de algum projeto, de alguma coisa, mas tomar cuidado para não tratar isso como algo romântico, inspirador e sair desistindo de um monte de coisa, né? Porque isso também pode trazer frustrações no longo prazo, a gente não sabe. Mas será que quando a gente pensa no exemplo dela, não é talvez uma coisa, você pode olhar o exemplo é a desistência, ou o exemplo é o reconhecimento de que a gente tem limite. Porque ela não desistiu da carreira, ela não parou, vou parar de fazer ginástica. Eu acho que talvez o exemplo para todos, né? Se existe algum exemplo geral, seria assim, tipo, precisamos pensar em tudo além do que o mundo quer que a gente faça. Né, que foi a frase icônica dela, tipo assim,
eu não estou aqui para fazer o que o mundo quer que eu faça, né? Eu estou aqui para fazer aquilo que eu me propus a fazer, e a minha coragem está nisso, entendeu? Em eu poder ter liberdade para dizer até que eu vou, até que eu não vou. Então talvez esse seja o exemplo geral, né? E eu acho, uma das coisas que me chamou a atenção no post é justamente isso, porque de cara todo mundo fala assim, é isso aí, nós temos que desistir mesmo. Você é subversivo para desistir. Inclusive eu tava querendo desistir de uma porrada de coisa, que se ela pode... Pois porque a gente já tem um carimbo dessas próximas gerações aí, inclusive que é um tema que a gente quer também falar no Telescópio no futuro, que é o carimbo dessa geração que desiste fácil das coisas, que não tem uma estabilidade, né, emocional para conseguir gerir os obstáculos que aparecem na frente. Então, por exemplo, quando a gente conversa hoje com a molecada mais nova, a gente tem contato mais perto, principalmente na minha realidade do pastoreio, a molecada dessa nova geração, qualquer obstáculo que eles encontram de não realizar a profissão que eles sonham para a vida deles, eles já acham que acabou. E eu não faço se eu não mergulhar de cabeça naquilo que eu nasci para fazer. Então, parece que criamos monstros, assim, na verdade, no sentido de que, assim, você tem que buscar fazer aquilo que você ama. A gente sempre inspirou isso, né? Falou-se de vocação tanto tempo, né? Que a gente precisa buscar nossa vocação, precisa buscar sentido e propósito no que se faz, mas as pessoas não entendem que isso é uma caminhada, é uma jornada, né? Que isso leva tempo até você chegar lá e conseguir fazer aquilo, e talvez você nem vai conseguir viver daquilo, mas vai fazer aquilo de maneira paralela àquilo que você faz, vai arrumar algum tipo de ferramenta para poder possibilitar realizar sonhos de forma paralela. Mas as pessoas, parece que a grande maioria não entendeu isso. E muita gente se frustra porque acha que se eu não consigo realizar, ter significado e propósito na minha profissão, no meu trabalho ou no que eu faço, então eu não vou aceitar qualquer coisa que vem para mim. Entendeu? E isso é muito complicado, porque você acaba gerando um monte de gente acomodada sobre circunstâncias que tem que ser exatas e perfeitamente encaixáveis na sua realidade. E isso gera um monte de problemas psicológicos na frente. Posso dar uns pitacos? Pós-Rodrigo? Quando eu vi essa notícia, acho que eu pensei em várias coisas, não só no ato em si da desistência. Porque eu acho que para você chegar num nível de desistência, e vamos voltar, nós estamos falando de uma atleta de alta performance, nós não estamos falando nós amadores que fomos, né, tô com dor nas pernas, não vou correr mais. Eu acho que eu vou correr 3 vezes na semana e, desistiu. Acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, assim. De uma atleta de alta performance que está aí, né, o tempo todo se esforçando o máximo do máximo do máximo. Uma mulher negra, já deixo também esse recorte, que com certeza cresceu sempre à base do perfeccionismo e ginástica. A gente percebe que é um esporte muito da perfeição, né, porque qualquer coisa tira ponto, qualquer coisa, enfim. Então, acho que esse é um primeiro recorte. Eu não acho que é um ato... A desistência, acho que é um ato final, sabe? Não foi um ato isolado. Eu acho que teve um caminho a ser percorrido. E aí, por isso que eu acho que a gente tem que voltar. A gente nem tem que bater tanto... nossa, desistiu e tal. Mas eu acho que o que falta hoje em dia, e nós também não fomos ensinados a isso, é como prevenir isso. De a gente ter que chegar ao ponto de desistir. Eu acho que esse que é o ponto-chave. A saúde mental sempre foi colocada como uma coisa frescura. Sempre foi isso. Se alguém falava que estava com depressão, é frescura. Se alguém fala que não sei o que, é frescura. Tudo é frescura. Sempre foi frescura. Tudo é frescura. Chorar, homem, então não pode chorar, porque se chorar, não é homem. Então a gente vive numa sociedade muito estranha, a gente foi criado desse jeito e a gente vive pressão de todo quanto é lado, né? Todas as pessoas estão o tempo todo, não digo todos, mas quem aí, por exemplo, é um profissional de alta performance ou lida com questões relacionadas à vida ou questões que está lidando com os sentimentos das pessoas, você tem aquela pressão do seu dia a dia, né? A gente tem pressão de todos os lados, né? Da sociedade impõe de todos os lados. Então, acho que a maior coisa que a gente tem que olhar nisso tudo não é do ato isolado dela, mas é por que a pessoa tem que chegar ao ponto de desistir, sabe? Porque eu não acredito que ela foi num fruto de uma coisa assim, não quero mais.
ela é uma atleta de alta performance, ela tá competindo, tipo, então algo muito sério aconteceu para ela chegar a esse ponto de desistir. Então acho que o convite que a gente tem que fazer é o que a gente precisa aprender como sociedade ou como indivíduo, de a gente parar com essa questão de achar que saúde mental não vale nada, que isso não é nada. Porque a gente tem questões familiares do meio que a gente cresceu, que isso impacta na gente, no meio em que a gente trabalha, porque isso impacta. Tem um monte de gente que trabalha, por exemplo, em meio ambientes com assédio moral o tempo todo, com assédio sexual. Tem gente que passou por vários processos, tanto familiares quanto de fora. Então, eu acho que é uma coisa assim, a gente tem que voltar um passo atrás, sabe? Não olhar a atitude em si, mas o que levou a ela a fazer isso. Porque eu não acho que tenha sido algo, sabe? Ai, acho que aqui eu vou desistir no meio das Olimpíadas. Eu acho que o convite de todo mundo é isso, sabe? Credenciada, por que eu vou desistir? Não, porque até pra você... até para você tomar uma decisão, que é aí que o Lucas falou, não é para todo mundo sair desistindo, a pessoa tem que ter uma inteligência emocional, de tentar ao máximo sair daquela situação e olhar, sabe, se autoconhecer ao ponto de falar, eu tô só cansado, eu não gosto disso, eu tô, sabe, até para fazer um plano, porque nem todo mundo pode desistir de tudo, porque tem gente que tem que, né, tem casa para sustentar, tem conta para pagar, mas para a pessoa chegar nesse ponto de sair e olhar de fora, ela tem que se autoconhecer, ela precisa, né, ter isso, e você só faz isso se você tiver inteligência emocional, se você fizer, né, ali um acompanhamento. Existe uma questão aí muito interessante que foi levantada também, é que assim, se a Simone Biles estivesse no primeiro movimento, no primeiro exercício dela, fraturado o tornozelo, ninguém ia falar nada porque ela se lesionou e desistiu, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque nós não consideramos a fratura emocional uma fratura, né? E isso é uma coisa muito peculiar do humano, né? A gente, na verdade, considera fatos concretos apenas como atos de relevância. A prova disso, se a gente trouxer para a espiritualidade cristã, que vai tratar a vida como dimensões múltiplas, a gente vai ver Jesus falando sobre isso a respeito do pecado, né? O pecado não é só quando você consuma um fato. Ele já existe na ideia, ele já existe na intenção, ele já existe no desejo, ele já existe dentro da sua... quando ele nasce na sua alma de forma perversa. Então você é capaz de matar o seu irmão sem feri-lo, né? Então você é capaz de se ferir também de outras formas multidimensionais, porque nós somos seres que não cabemos nessas dimensões apenas visíveis e tangenciáveis que a gente costuma categorizar o humano, né? Então a gente sempre categoriza a gente nessas dimensões de existências que são palpáveis. Mas a espiritualidade cristã, que é a nossa espiritualidade aqui, ela trabalha para muito além disso, e o Cristo ele vai falar sobre isso. Se nós temos dimensões que não são tangenciáveis, é óbvio que existem meios de fraturar as nossas dimensões de maneira muito severa, que é a ponto de deixar a gente incapaz de fazer certas coisas, e a gente precisa entendê-las, ao invés de subestimá-las, né? Então, o que eu enxergo aí é que falta na reflexão humana, sim, a ideia de que as dimensões da nossa existência, elas têm profundidades ainda maiores e mais pesadas do que as que a gente está acostumado a categorizar como mais importante, que são as físicas, né? As físicas, eu acredito que seja somente a ponta do iceberg, na verdade, né? Quando a gente estuda, por exemplo, não sei se você já leu, Lucas, também, que é um livro bem corriqueiro no meio do pastoral, que é a celebração da disciplina e ele fala justamente sobre isso quando ele fala do jejum, né? Que a gente fala do jejum como uma abstenção de comida, mas o jejum ele não é uma abstenção de comida, ele é você, na verdade, se alimentar de outras coisas, que não a comida material, né? Então, toda essa perspectiva de dimensões existenciais que nós temos como humano, e não, sem estar restrita a tão somente uma única dimensão física, ela é totalmente relevante para a gente entender essas possibilidades de tipo assim, poxa, eu fraturei a minha alma, eu não consigo competir. Eu fraturei o meu emocional, eu não consigo estar bem para poder fazer isso. Eu não estou completamente são para isso. E a gente conseguir entender isso como um tornozelo torcido, como, né, porque a gente super
bota como herói a holandesa que caiu e conseguiu virar na última volta, né? Mas a gente não consegue transformar em herói uma menina que fala, eu não consigo, mas eu vou ainda competir uma prova ainda no final, mesmo não estando muito bem. Aí as pessoas é capaz de dizer assim, tá vendo, Simone? É frescura, vai competir agora, entendeu? Então é isso que é complicado. E ela pode se fraturar, né? Assim, eu acho que também esse ato de ela desistir e falar, tipo, não tô em condições assim, porque de fato é um esporte que inclusive coloca ela em risco de continuar, tipo, muitas coisas, né? Então, no fim, é até uma prevenção, assim, de, tipo, assim, o risco é muito alto. Se eu não tô com condições de fazer aquilo, tipo, é muito pior, o dano vai ser muito pior depois, né? A gente fez recentemente aqui na igreja uma série de reflexões que a gente chamou de corpo e alma, e foi justamente falando sobre essas dimensões, o quanto elas estão interconectadas. Aí foi legal porque a gente fez um diálogo com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e teologia também, né? A gente conectou tudo isso. E justamente essas coisas são, eu acho que assim, as separações em dimensões ou áreas são teorizações que a gente faz para compreender o que é que a gente é. Mas na prática é uma coisa só. A gente entende, né, que, sei lá, o Sol emite a luz porque vem por ondas, e aí quando você sai no Sol, você não fica pensando na onda de luz, você simplesmente recebe ali o Sol e é imediato, sabe? Então, a emoção, a gente vai fazendo essas separações, né? Meio que a emoção tá de um lado, o físico tá de outro. Mas, cara, a emoção acontece no corpo, a gente tá no corpo. Quando eu comecei a treinar e me dedicar mais ao esporte, eu comecei a pesquisar muito sobre isso, os efeitos psicológicos, o que acontece, os atletas de alto rendimento, como é que eles treinam e tudo mais. E aí eu vi um cara dizendo assim, sabe por que a Olimpíada acontece a cada 4 anos? É porque você não consegue falar de um aumento de rendimento significativo em menos de 4 anos de preparo. Se as Olimpíadas fossem de 2 em 2 anos, o aumento de performance ia ser muito mínimo. Então os caras têm que colocar 4 anos, porque assim, o cara competiu hoje e falou, cara, para eu bater meu recorde, vai levar 4 anos de treino. E eles começaram a estudar os atletas quando estão em competições. Os caras que ganham as competições, eles entram como se fosse um estado psíquico, que eles chamam de estado de flow. Que o cara entra num negócio assim, perguntam pra ele, cara, você quebrou todos os recordes mundiais, como é que você fez isso? Ele fala, não sei, eu só fiz. Ele simplesmente... Chicó, só sei que foi assim. Ele só vai. E esse estado de flow é o que faz a diferença na competição olímpica. A Andrea falou da Simone Biles, cara, alguns comentários, né, eu tava dando uma olhada sobre isso. As ginastas diziam que se a Simone Biles está na competição, elas estão disputando do segundo lugar para baixo, porque ela vai ganhar. E ela vem fazendo isso, não é a primeira Olimpíada dela. No Rio também ela já fez isso. E é uma coisa muito interessante, porque... É tipo o Phelps, né? A gente fala da desistência dela de uma prova, ela desistiu em uma prova, e justamente na área mental, que todo atleta de alta performance sabe que é importante. O time da Red Bull de atletas, o que a Red Bull patrocina, a própria Red Bull oferece psicólogo para os caras. Então tem a planilha de treino, tem a planilha de nutrição e tem o psicólogo dos atletas. Porque, cara, é tudo mental. O esporte, ele é mental. O físico, você treina durante os 3 anos, 4 anos, chega na competição, o que vai fazer diferença é a saúde emocional. Então, o que a Simone Biles fez para os atletas é isso. É o emocional que faz a diferença. No caso dela, é como vocês estão falando. Se a cabeça não tá boa, ela podia cair da trave. Sofreu um acidente muito mais grave ali. Da trave ela ainda pode cair. Na verdade, quem tá ouvindo já sabe se ela caiu. Às vezes ela foi campeã e aí a gente tá falando de uma coisa do passado. Esse anacronismo do tempo, essa mágica bonita. Mas hoje ela vai competir amanhã e ela ainda não caiu. A gente torce que ela não caia. Hoje ela ainda tá viva. Às vezes ela caiu, machucou e a gente não vai nem poder lançar esse programa, que vai ser um credo, mano. Não sei. Mas eu acho que o que a Deia também falou é que essa questão da competição, ela se aplica no esporte. O esporte é um micro-universo ali, né? Um microcosmos, que se aplica... É meio que replicado em outras áreas. E esse ambiente de competição...
ele se aplica entre os pastores, deve ter alguma competição pra ver quem prega mais bonito, e quando você vai pregar, você tá sendo julgado. Não é? Os caras fazem concílio, o Lucas vai fazer concílio aí, tá estudando igual um cachorro. É mó terror e concílio. Terror psicológico. Eu assisti uma vez, achei é um terror psicológico. Aí pronto, falei. Desculpa aí. A ideia lá nas questões lá de ser CEO de umas empresas multinacional, várias, e sempre tem essas competições. Só que no ambiente de competição, a gente não aprendeu, e esse é o poder do esporte, que a gente fala que esporte é saúde, mas lá nos meus longínquos anos de faculdade de educação física, o professor um dia sentou e falou, esporte é saúde até começar a primeira competição. Começou a competição, esporte de competição não é saúde, porque o que você vai ter mais é gente machucada, todo atleta sente dor, vai além do que devia, a gente não torce pra todo mundo vencer, né? Até o skate foi legal assistir, porque às vezes o skate é uma outra cultura, né? Que os caras torcem pro outro acertar, que aí eu quero acertar também e vamos ver quem é melhor acertando tudo. E a gente em casa torcendo pras crianças de 13 anos cair e se esborrachar pra brasileira ganhar. Mas cair levinho, eu falava, Deus, é só um tombinho. Isso. Assim, de levinho. Mas a nossa cultura de competição, não sei se é... As roupas brancas sanguentadas das meninas. E a gente... né? Porque a nossa cultura de competição é que a gente quer ganhar e quer que o outro se ferre, né? E isso se aplica em tudo, não só no esporte. E eu acho que falta um pouco o esporte podia dar esse exemplo de que tudo bem errar. Né? Não é todo mundo que vai ganhar. Teve até um atleta que foi até engraçado e trágico, o Altobelli Silva, que ele perdeu, não sei se vocês viram a entrevista dele, ele perdeu esse desabafo dele. Primeiro o que aconteceu, que eu falei com o Rodrigo é jornalista também, eu falei, Rodrigo, por que na faculdade os caras não ensinam que você tem que perguntar outra coisa do que, e aí, o que você tá sentindo? Porque o cara ganhou, saiu, e aí, o que você tá sentindo? Tô feliz. Perdeu, e aí, o que você tá sentindo? E aí o cara falou, tô putaço. Treinei mais que todo mundo, abri mão de tudo. Aquilo ali foi o suco de Eclesiastes. Se ele souber, ele tinha... Porque aquilo ali foi um Eclesiastes em formato de entrevista. Ele falou, eu abri mão de tudo, treinei, me esforcei, não fui na balada. Se eu fosse na balada, tudo bem. Mas não fui, me preparei mais que esses outros aqui, me ferrei, não ganhei. O pessoal vai falar que é importante competir, mas por que eu não podia ganhar? Porque tem essa mentira aí que todo mundo, você vai se esforçar, vai dar tudo certo, só depende de você. Mentira. Esse papo de porque tem outros que é melhor. E a gente não tem essa educação de falar, cara, faz o seu melhor, talvez o seu melhor não seja o suficiente pra você ser o 1. Mas você pode ser o 12º e ficar feliz, né? Eu acho que ir pra uma Olimpíada já é um negócio muito louco, mano. Pra você que não vai. Pro cara que foi, ele quer ganhar. Não. Mas essa é a realidade. Você chega no cara assim, fala assim, você vai abrir mão 20 anos da sua vida, vai tá todo mundo lá zoando, tal, não, você não vai beber, você não vai na balada, pra chegar lá, daqui 20 anos você vai na Olimpíada e você vai ficar em último lugar, tá? Cara, mas deixa eu te falar, eu tenho um amigo meu que ele era corredor de 400 metros, né, e ele ganhou Copa do Brasil, ganhou atletismo no Brasil direto, ele foi, inclusive, ele filiou-se ao movimento militar porque é hoje um dos incentivos ao esporte brasileiro, que tem poucos aqui, é o militarismo no Brasil, que acaba fazendo esse papel, de certa forma. E aí ele fez isso durante muitos anos, ganhou várias provas, ganhou muita coisa, e ele sempre lutou para fazer índice para a Olimpíada, nunca conseguiu. O sonho dele era ir para uma Olimpíada, ele queria ir para uma Olimpíada, ele nunca conseguiu. Ganhou campeonatos internacionais, assim, sul-americanos e tal, mas nunca conseguiu o índice que ele queria. Porque é muito difícil no atletismo você fazer índice pra Olimpíada. Então, cara, quando você vê um cara lá, é que a gente é muito babaca, né? A gente porque não. Você especialmente, aí fica a denúncia aí. Exatamente isso. A gente senta no sofá aqui, mano, sedentário que somos, né? E fica, o Rodrigo estava comentando badminton. O Rodrigo estava comentando hóquei na grama. E aí eu quero a opinião do Lucas, que é do especialista aqui. Pro Rodrigo, tudo de errado que acontecia com os brasileiros era... Não tem inteligência emocional? Não tem, cara. O brasileiro não tem. Não importa. Mas o cara tá lá... zoadinho, quebrado as pernas, o joelho quebrado, cortado. Não tem. Aí, americana é que tem inteligência emocional. Deixa eu falar um negócio. Isso é uma pauta importante pra este programa. Porque eu quero falar.
nós brasileiros não temos disciplina emocional, cara. Nós não temos. A gente não tem disciplina. Vamos começar. Não. Eu acho até que a gente tem exceções, obviamente, claro. Você viu as meninas lá, a dupla do tênis lá, as meninas que realmente seguraram a onda, não sei quantos match points. Aí não vi neguinho no WhatsApp do Telescópio falando que não tem inteligência emocional. Não. Então, tem exceções, mas assim, no geral, eu me lembro até hoje, cara, de um jogo derradeiro, eu não sei qual foi a Olimpíada, mas era uma final de vôlei feminino, de quadra, e o Brasil fez 24-9 na China. 4 match point. Não, acho que era a Rússia, não, 24-9. Não, 24-9 na China. Era ouro. 24-9, tava 2-7, tava 2-7-0 pro Brasil. 24-9, era o tem certeza? Era o absoluta. Eu lembro desse dia. 24-9. Vamos ser cancelados se você tiver errado, hein? Você já tava com a champanhona lá pra... Mano, eu não lembro direito o momento, tá? Eu lembro desse... Era muitos match points. Muitos. A China conseguiu segurar, mano, o Brasil. Ao ponto de fazer ganhar o set 2-1. Ir pro quarto set 2-2 e ganhar no tie break, velho. Virou o jogo. A gente perdeu. Não conseguiu. Foi um negócio, assim, absurdo. Foi uma virada, assim, absurda que o Brasil... E eu falei, gente, nunca o Brasil conseguiria fazer o que essas chinesas fizeram. De, segurar... O síndrome de vira-lata. Não, mas não é isso, é porque, cara, é muito difícil. Eu não sei se é por Mas eu quero defender o Brasil. Deixa eu terminar. E o Lucas não fala. A gente trouxe o cara que é psicólogo. Deixa eu terminar. E ele não consegue, a gente não tem inteligência emocional pra ouvir o cara que veio resolver nossos problemas. Deixa eu terminar. Eu tô falando isso como torcedor, obviamente. Eu não sou psicólogo, eu não sou analista disso. Mas, assim, o que eu vejo é que me parece que esses esportes que exigem uma frieza do Brasil em determinados momentos, a gente parece que não tem muita habilidade com isso, entendeu? Essa habilidade fria, sabe? De se manter tranquilo, de tipo, vamos agora pra gente virar o jogo. Eu vejo pouco isso acontecer no Brasil, poucas viradas emocionantes. Acontece. A gente já teve no vôlei masculino esse ano já, também viradas também incríveis. Mas, assim, eu acho raro você ver viradas, assim, tipo, emocionantes que o Brasil consegue ter uma estabilidade, assim, calma, a gente consegue virar, é possível, nós somos melhores que ele, entendeu? Então é isso que é a minha crítica, na verdade, quando eu falo. É tudo. Tá falando na verdade, o Brasil não precisa de um treinador, precisa de um psicólogo. Defende, mas você defende sob a promessa de que depois que você defender o Brasil, o Lucas vai poder explicar o porquê. É o Lucas que vai falar tudo, só quero falar isso. Só quero falar isso. Defender o Brasil e as mulheres, que ficou muito. O Rodrigo assim. É assim mesmo. Teve uma final, vocês que são do futebol mais do que eu, vocês vão saber. Teve uma final, era o Liverpool que tava ganhando de 3-0, ou perdendo de 3-0, futebol masculino. Era tudo certo pra ganhar. Não sei, foi o Chelsea, sei lá, que virou. Eu não sei qual foi. Milan e Liverpool. O Milan tava ganhando de 3-0 e o Liverpool empatou e ganhou. Aí, ó, tá vendo? Não foi brasileiro, não... Então, aí, ó, não é só brasileiro que não tem inteligência emocional. Pode seguir, Lucas. Obrigado. O que eu tô achando legal dessa Olimpíada é que tem uma galera levantando umas denúncias bem, bem sérias, assim. E eu diria que não é que o brasileiro não tem inteligência emocional, é que a gente não tem tempo nem dinheiro pra ter inteligência emocional. Porque o atleta brasileiro, pra chegar na Olimpíada, ele passa um perrengue. É isso aí, é isso que eu acho. Eu acho também isso. Mesma coisa, concordo. É uma estrutura. O cara é Uber pra conseguir ir, mas ele não tem inteligência emocional pra ganhar. Rodrigo, vou te mutar. Deixa o Lucas responder. Vai, Lucas. Eu não tô com inteligência emocional pra lidar com a sua fala. Não, eu acho que é interessante falar disso, porque inteligência emocional é um guarda-chuva imenso. A gente tá falando de muita coisa, né? É um tema muito abrangente. Nos atletas, a gente percebe isso, que talvez seja uma denúncia, ou talvez uma denúncia não, mas um sintoma de algo cultural, que é o que o Rodrigo estava falando. No Brasil, não só para o Brasil, mas assim, para o mundo todo, se você quebra uma perna e não compete, legal. Agora, se você falar que é um problema emocional, então você talvez esteja numa segunda categoria de problema, sabe? Não é um problema tão sério. E isso é cultura. Parte do que eu estou estudando, e eu só posso falar desse lugar de fala, né, de estudante de psicologia, é que é muito complicado a gente dizer por que uma pessoa faz o que faz, por que ela se comporta de uma maneira. Existem muitas variáveis, vai desde
a criação que ela teve. Aí a gente está falando de competições de alta performance, tem uma questão genética, física mesmo, tem a questão interna dela, pessoal, de como ela se enxerga, ou como a cultura onde ela cresceu diz que ela é. Você falou da síndrome de vira-lata, né? Tipo, o cara cresceu num lugar que todo mundo diz pra ele que ele não consegue ganhar as coisas. Eu vi um desses atletas que ganhou uma competição lá que dedicou a medalha pra Adidas e pra Puma, que ele fez um teste para poder ser patrocinado e a Adidas e a Puma disseram que ele não tinha o perfil de ganhador olímpico, que ele não ia ganhar. E eles não patrocinaram ele. Ele ganhou a medalha e chegou o jornalista lá, né? A mesma pergunta de sempre. E aí, o que tá sentindo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ele Nike, falou assim, eu queria dedicar essa medalha para os caras que não me patrocinaram. Sei lá, às vezes o cara cresce no ambiente, talvez essa resiliência de estar na hora da competição, manter a cabeça fria. O cara cresce aprendendo que a violência é uma maneira de resolver os problemas, ele vê isso nos pais, ele vê isso na escola, ele vê isso na sociedade. Então, como é que a gente vai esperar que esses caras que são atletas cheguem lá numa Olimpíada e possam ter a cabeça fria? O nosso povo não tem cabeça fria. A gente a gente é latino. O nosso sangue é quente. Então, assim, o que a gente pode dizer é, o comportamento quando ele aparece, seja desistir de uma prova, seja estar no meio de uma competição e você perder a cabeça e deixar o placar virar, ou seja, tomar uma decisão ruim no trabalho, ou uma atitude ruim dentro da família, no casamento, com os filhos, você tem uma explosão de raiva, alguma coisa. Todo esse comportamento ele aparece porque ele tem um histórico. Ele já apareceu antes, funcionou, deu algum tipo de resultado legal, ou te livrou de alguma situação aversiva, uma coisa ruim, e você replica aquele comportamento. Ele vai fazendo parte do seu repertório. Mas isso aí não é ensinável? Vamos lá, porque daí também a gente tá nesse contexto, nós somos sangue quente é também a desculpa para você ser escroto algumas vezes, né? Porque isso não é ensinável. A gente tem os exemplos no próprio esporte, porque a nossa cultura é muito futebol. Futebol, o jeito que os caras falam com o juiz, por exemplo, que dentro do jogo é a autoridade que tá ali presente, é inimaginável dentro de qualquer outra modalidade esportiva. Se o cara fala daquele jeito com um juiz em qualquer outro esporte, ele é banido, praticamente, né? Então a nossa cultura é muito voltada para um tipo de relacionamento com a autoridade dentro de um jogo, né? Pensando no esporte, mas replicando tudo isso. Mas aí você vai ver que tem brasileiro que joga luta judô, e no judô perdeu, cumprimenta o cara que ganhou de você e sai, e paciência. E as pessoas vão desde pequenos sendo educadas. Então isso não é uma falha também de educação em vários, no esporte ou em outros ambientes também, de ensinar as pessoas de que elas precisam ter determinado tipo de limites. Não é que você não pode ficar bravo, né? Mas é que pra gente, a gente é sempre essa explosão aí de... Então, é isso que eu falo, que a gente às vezes tem essa coisa do sangue quente. Por exemplo, a gente estava conversando esses dias sobre a dupla de vôlei, que existe no vôlei de praia. Eu joguei vôlei de praia por muitos anos. Olha aí, imagina. E no vôlei de praia... Vamos parêntese pro menino do Rio, Copacabana. Pega esse histórico de atleta. Moleque, gato. Tá meio judiado agora? Tá. Mas tá lá, gatão, jogando... Ex-atleta. Maravilha. Ex-atleta. Mas manda ver. Aposentado. Já realizei na minha mente. Pai de família. Sunguinha branca na praia de Copacabana. Não, sunga branca não, pelo amor de Deus. Sub-20, time federado do time Sesc Rio. E eu joguei vôlei de praia. E existe um acordo de cavalheiros no vôlei de praia, que é porque a gente não tem técnico, na verdade, né? Na hora do jogo não existe técnico, você é só dupla. Você tem o seu treinador, né, que treina no clube e tudo mais, mas no jogo você não tem, é você e o teu parceiro. Então existe um acordo de cavalheiros que, tipo assim, você não reclama do seu parceiro. Você não fala mal, você não reclama, você não dá coice, porque isso desestabiliza emocionalmente uma concentração que o vôlei de praia exige, porque é um negócio muito desgastante em todos os termos possíveis, né? E então você só motiva, só existe palavras de motivação,
né? Vamos lá, o cara meio que erra você, isso aí, vambora. Então rola um... Isso é demais. Um negócio, isso é bom pra caramba. Psicologia positiva, Cristiano. Isso aí. Então rola isso. Isso é uma coisa meio que universal no vôlei de praia. Existe isso, entendeu? Mas a gente viu aí no brasileiro lá, o Alisson e o Álvaro, filho, você viu que teve uma hora lá que os caras estavam tipo assim, mano, vamos ganhar, ganhamos o jogo, o cara ganha o jogo. E o Alisson, que a gente chama ele de mamute na cultura do vôlei de praia. No seu grupo do... No grupinho dos amigos, no WhatsApp. Do vôlei de praia. Do vôlei de praia, a gente chama ele de mamute. Aqueles, né? O Mamu. o Alisson, mano, ele é um troglodita, né, mano? O que ele falou? Para de falar de circular aí. Não, então, aí o Álvaro cometeu um erro grotesco, assim, de recepção, que a bola tá... A gente sabe que quando você tá no fundo de quadra, a bola vem na altura do seu ombro, ela tá fora, entendeu? Então, tipo assim, isso é uma coisa meio júnior. E ele foi meter uma manchete do nada no reflexo, e meio que quase cagou no match point do Brasil, que tava ganho, o jogo tava ganho. E o Alisson viu aquilo e ficou louco, assim, e ele quebrou o protocolo. Ele falou assim, Álvaro, que é isso? Você ficou bravo. E aí eles foram disso aí, sentaram. E aí teve a icônico meme lá, né, que apareceu. Eu não vi, o que aconteceu? Não, você viu sim, seu palhaço. Que ele xingou lá, ele quer que você fale palavra por palavra. Não vou falar, não. Mas o Lucas não tem televisão, ele não viu. E quando eles sentaram... Ele tem Instagram, ele com certeza viu. Que quando eles sentaram no banco lá, o Alisson foi pedir com toda a sua sutileza de mamute, né, pra que ele fique calmo, né? E deu uma bronca no Álvaro, né? Uma bronca assim, violenta. Ou seja, somos capazes de quebrar, inclusive, um acordo que existe universalmente falando no meio esportivo do vôlei de praia, por conta do sangue quente que a gente tá falando. Presta atenção, sossega aí, vamos ganhar esse jogo, o jogo tá ganho. Então, assim, é isso que eu falo. Eu acho que esse lance nosso, eu não sei se é só os latinos que tem isso também, se isso realmente tem alguma coisa a ver com os latinos, de fato, eu não sei como é que funciona isso, mas, assim, me parece que sim, me parece que é uma característica que tem no meio da gente emocional, que difere, por exemplo, de gente mais de alemão, de oriental. Acho que não. Mas fala, Lucas. Cara, eu acho que deixa o Lucas, vai lá, Lucas, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente, na minha cabeça, estou fazendo uma diferenciação entre a gente olhar a cultura e tentar descrever como é a nossa cultura e a gente julgar essa cultura. São duas coisas muito diferentes, né? Então, o Hernani falou, por exemplo, será que não é uma falha porque isso é educável, isso é ensinável? É ensinável, mas eu não sei se eu consigo dizer se é uma falha ou não. Essa categorização vai depender de um outro fator que é o objetivo. Então, e aí entra eu quero conectar isso com outro ponto que a Andrea levantou, que é a questão do autoconhecimento e como prevenir assim, a gente está falando de algo que traz um tema para o debate, a gente quer entender como prevenir isso na nossa vida, ou como a gente desenvolver isso melhor. A grande questão é, qual é o objetivo? Qual é o seu valor, por exemplo? Quais são os seus valores? No caso da Simone Biles, ela é um exemplo para todo mundo? Não, ela é um exemplo para o tipo de pessoa que considera saúde mental mais importante do que vencer competições olímpicas. Então, se isso é um valor pessoal para você, ela é um exemplo para você. Agora, se você estiver numa competição olímpica e para você vencer é mais importante do que ter saúde mental, então ela não é um bom exemplo para ser seguido. Mas as coisas não podem caminhar juntas? Vencer tendo saúde mental? Não, pode, mas o que eu estou dizendo assim, se você é colocado nessa encruzilhada, o que vai pesar na hora que você vai tomar uma decisão são seus valores. Eu vou preservar minha saúde mental, ou não, eu vou sacrificar isso em nome disso. A gente faz isso, aquela história, né? Cada escolha que a gente faz é uma renúncia. Já dizia o profeta, o chorão do Charlie Brown. Chorão. E aí quando a gente faz... Tá no céu dos skatistas. o que determina que a gente escolha um lado e renuncie outro são os nossos valores. O problema, que aí eu acho que dá pra gente fazer um julgamento, dizer que é uma falha, a gente não tem clareza de valores. A gente não sabe o que a gente quer, o que é mais importante ou não é mais importante. Por exemplo, saúde mental. Quantas pessoas sacrificaram a saúde mental ao longo dos anos porque disseram para elas aprenderam desde criança que isso, ter sucesso profissional e ter grandes riquezas era importante na vida. E aí a pessoa chega lá e atinge toda aquela riqueza e comete suicídio. Aí a gente fala, poxa, será que não era mais importante um outro caminho? Depende.
Depende dos valores. Quais são os seus valores pessoais e como é que você, assim, no seu autoconhecimento, entende onde é que você quer chegar na vida. Aí eu acho que a gente começa a falar, porque a nossa cultura ser esquentada, ser cabeça quente, ter pouca frieza, isso no sentido de ser caloroso e ser amável, cara, isso é maravilhoso. A nossa cultura é isso que eu falo, tem um lado positivo, né? Tem um lado positivo. Por exemplo, a gente fala que, se você olhar, por exemplo, para as culturas que são mais frias e sistemáticas, por exemplo, eles são capazes de desistir, inclusive, antes de tentar até o último minuto, né? Nós acreditamos até o final porque nós somos raçudos e a gente tá mudando. Não é. É que eu tô falando. Existe as nuances, né? Existe as questões de cada característica. Por isso que eu tô falando. Eu não tenho problema em entender que as culturas realmente trazem perfis emocionais, entendeu? Só que cada perfil emocional vai trazer pontos positivos e negativos, obviamente. E para mim, nas Olimpíadas, como você fica me zoando, é claro que o Brasil tem um perfil emocional muito instável. Mas isso também, coitado do brasileiro, né? Que eu falo. Não, a gente para estar entre os 20 países com medalha, mano, é milagre, muito milagre, porque a gente não tem incentivo nenhum pro esporte no Brasil. Pouco para educação, imagina para o esporte. É que o brasileiro... Não, e imagina também para ter acompanhamento psicológico. Exato, né? Exato. Porque assim, no fim das contas, eu entendo o que o Hernani disse, porque seria muito legal se desde criancinha as crianças, sabe assim, fossem ensinadas desse lado mais de ter isso, de ter esse equilíbrio emocional e tudo mais. Hoje você vê que essas escolas super top master tem várias aulas, tipo, de mindfulness, de não sei o quê, para justamente a pessoa equilibrar as emoções. Esse que é o negócio. Tentar ali harmonizar as emoções, equilibrar as emoções. Mas olha como isso é uma questão muito privilegiada, né? Tipo, é um recorte do recorte do recorte do Brasil, né? Até porque ninguém tá bem nesse país, né, meu filho? Cara, porque se a pessoa tá bem, não tá, é sociopata, né? Porque tá bem aí é outro problema psicológico. Aí não é questão de inteligência emocional, é sociopatia mesmo, é patologia. Eu vi um comentarista falando que, assim, pra mim, todos os atletas dessa Olimpíada tinham que ganhar uma medalha quando chegasse na Olimpíada, porque passar pelo que passou depois disso tudo e ainda ter que competir uma Olimpíada desse jeito é um negócio muito pesado, cara, entendeu? Os caras pegaram Covid. Tipo, uma galera pegou Covid, tipo, e tá aí jogando. Eu acho que quem tá com a saúde mental intacta não aproveitou tudo que a pandemia tem pra oferecer. Não teve o pacote full experience. Mas eu acho que é isso, tipo, e em todas as esferas, porque o esporte deveria ter o esporte de base que abrange, sei lá, 90% das pessoas, porque é assim que é aí que eu difiro do que o Rodrigo tá falando, porque o potencial é difícil para um país, sei lá, Islândia, que tem 200 mil habitantes. Aí é difícil formar equipe de competição ou atleta para qualquer coisa, mas o Brasil tem muito potencial. Então, se você envolve todo mundo, e aí, nessa base, o foco não é assim, todo mundo que se esforçar vai ser campeão. Porque isso é mentira, não é verdade. É mentira. Assim, todo mundo se esforça, pra se divertir, pra tal. E aí você vai selecionar 1% dessa galera que vai chegar no alto rendimento pra tal, mas eles foram, o 1% a nata da parada. É o que outros programas de incentivo ao esporte fazem. E aí esses outros 99% não vão chegar na Olimpíada, mas vão ter os benefícios do que o esporte de rendimento não oferece, que é a saúde mental, que é a disciplina, que é... um bem-estar, que é um ambiente saudável, que é tal. Então, acho que... E aí, porque o que acontece com a gente é que a gente sofre de um jeito absurdo as derrotas, como se, não é possível que você tá ganhando de 24-9. Aconteceu em algum momento com essas culturas ultra, a Suécia, o pessoal perdeu e saiu impassível. Nossa, a gente tem muito saúde emocional, porque a gente sabe que o outro time virou porque eles são melhores do que nós. E aí, sabe? Então, é o jeito que a gente lida com essas coisas. Ninguém sabe nada. A Olimpíada é um fenômeno que todo mundo vira entendido de canoagem laser. Aí todo mundo, cara, o vento passou ali, o cara não puxou a corda do jeito certo. Lógico. O maluco. A gente fala como torcedor. E aí amarelou. E aí o cara sabe que ele vai chegar e depois tem a desgraça da rede social, que ainda não encontrei o benefício dessa
bosta, porque antes o cara lidava com um repórter perguntando, e aí, o que você tá sentindo? Agora Aí depois ele se isolava. Aí agora o cara abre e tá um monte de gente que não bate um polichinelo falando que ele é amarelão, porque ele foi pra Olimpíada, tava com a medalha na mão e perdeu pro chinês. E o chinês, ele não faz mais nada. O chinês, ele quando tinha 2 anos e meio, na verdade tem o cara, pegaram um cara muito alto com uma mulher muito alta e falaram, ó, vocês vão ter um bebê que vai ser o campeão de determinado, vai ser o líder do basquete do país aqui. E essa criança, ela cresce no ginásio. E aí você tá falando, não, é porque a gente não tem inteligência emocional. Então, é injusto, é uma comparação que não cabe. Não, e todo mundo perde, todo mundo ganha. Um só ganha, ganha, e todo o resto se ferrou. Foi até lá e não conseguiu. E é isso, eu falo esporte. Isso como torcedor, Hernani. Eu falo isso como torcedor. Eu não falo isso como propriedade de alguém que entende. Eu sou sedentário, entendeu? Eu não sou atleta. Você faz parte de uma classe, entendeu? De, então, assim, não tô, de futebol. Você tá pegando o cara. Não. Vôlei de praia da escola. Você tá me pegando. Carioca. Você tá pegando os meus comentários amadores. O seu comentário não tem inteligência emocional de... É o esportista. O esporte dele é ser comentarista. Eu sou comentarista. Eu sou o cara que fica sentado dizendo para as pessoas, para os atletas que treinam 20 mil anos que estão patéticos. Olha essa ideia. Cara, o Hernani citou aquele desabafo do corredor lá, e, cara, ele rodou muito. Eu sigo alguns perfis de corrida de rua e os caras rodaram aquele desabafo como algo muito valoroso, assim, porque, cara, é aquilo lá mesmo. O cara falou: treinei muito, eu deixei de estar com minha família e tal, e não ganhei. O legal da corrida de rua, que foi o esporte que eu escolhi, é que, assim, na corrida de rua, prova de rua, todo mundo ganha medalha. Na Olimpíada é outra história. Ninguém ganha nada. Vou escolher. Por isso que eu só corro a Night Run. Todo mundo ganha medalha, Circuito das estações. Todo mundo ganha coisinha. Eu adoro. Eu preciso da Nike me patrocinando, a Adidas, porque... É que o Hernani é um cara, é um amante das Olimpíadas, então, assim, toda vez que a gente comenta como torcedor, o cara fica ofendido. Eu sou torcedor brasileiro, cara. Eu sou um torcedor brasileiro acometido por Covid que quer só ver o Brasil ganhar medalha. Eu só quero. Eu sou o Mantley, velho. Eu quero medalha, entendeu? Não, mas eu acho que o que o Lucas falou, e é verdade também, por exemplo, hoje jogou Brasil e Quênia. E, as meninas do Quênia, elas estavam perdendo de 20-8. Faziam um ponto. Pra elas, é gol na final da Copa do Mundo. Tá todo mundo felizão ali. Sai pulando porque elas foram lá com um objetivo que era aquele. É que no Brasil, se você não ganha, você não presta. Isso aí, ó. Não, mas é isso aí que você tá falando. É um comentário preconceituoso. O objetivo delas é marcar um ponto. Elas querem ganhar também. Cara, você assistiu o jogo? Eu assisti, pô. O que eu tô falando é de como você lida com as situações. Eu acho que a satisfação, acho que é isso. Porque o Nando tá falando, é como você lida. É a satisfação delas estarem ali. Tipo a menina das Filipinas, que tava lá do skate. Gente, ela tava se divertindo. Exatamente. Eu achei o máximo. Eu acho que você conseguir índice para uma Olimpíada é muito louco. Eu acho fantástico já. Você tá lá ter a capacidade de chegar numa competição onde estão os melhores do mundo para poder disputar uma medalha, entendeu? Então, eu acho que todo mundo vai para disputar uma medalha. Não é porque a pessoa vai sabendo que tem outros melhores que vai ser muito difícil ganhar, que ela não vai para disputar a medalha. Não, todos vão pra tem um monte de gente que vai só pra... que não vai, sabe que não vai ganhar medalha e que vai era o seu amigo militar lá. O objetivo dele, ele já venceu de estar lá. Ele não vai lá pra disputar medalha. Ele não vai pular na piscina com o Phelps. Não sei, mas tô falando no exemplo. Desse exemplo tem um monte de gente. A Olimpíada passada teve um carinha que não sabia nadar, que foi na natação lá, que nadou todo... Como não sabia nadar? Ué, ele não sabia nadar, ele não tinha técnica nenhuma, mas ele foi representar o país, ele tinha direito a uma vaga lá. Caramba, sério? Acho que foi em Londres. O cara nadou em, sei lá, a prova era 40 segundos, ele demorou 3 minutos. Nadar, pô. Sim. Não, ele sabia nadar. Não, ele não tinha a técnica. Ele não sabia nadar. A prova era de 40 segundos e o cara demorou 5 minutos. Era eu lá batendo, torcendo e a torcida. A gente tá demonstrando também que a gente não tem muita inteligência emocional. Ainda bem que a gente avisou isso desde o início. Mas é isso, o cara brasileiro que ele vai lá disputar num esporte que ele não tem, um cara ele vai lá pra disputar e participar, ele sabe que o grupo que tem chance de medalha é muito reduzido, se for só os que tem chance de medalha, a Olimpíada diminui de 10 mil atletas pra 1.000, porque a grande maioria não vai correr a maratona lá sabendo que ele vai ganhar.
É claro que não, pô. Tanto é que o pódio só tem 3 lugares. Exatamente. Acabou. Eu acho que isso é interessante a gente voltar naquele ponto do objetivo de cada um. Exato. A Simone Biles, por exemplo, toda a análise que os comentaristas estão fazendo em torno do que o que levou ela a tomar essa decisão, eu já vi muita gente falando assim, ela percebeu que não ia ganhar e aí ela declinou da prova. Talvez sim, talvez o objetivo dela é pódio. Se não for pódio, eu não quero. Exato. Ou a gente não tem como saber também, talvez foi outra questão, uma questão interna, a gente não dá pra saber isso. Da mesma forma, a gente não tem como saber por que o cara tá lá na Olimpíada. A motivação é uma coisa muito intrínseca, né? Mas uma coisa que eu tô pensando aqui é que a gente tá falando de inteligência emocional e a gente precisa definir o que é isso, né? O que é isso? Porque a gente coloca assim, o brasileiro não tem inteligência emocional porque a cabeça dele esquenta e aí ele deixa o outro time ganhar de virada. Mas o cara da Suíça tem inteligência emocional porque perde e sai sem chorar. Será que é por aí? Então, eu tô tentando mostrar justamente que são esses exemplos... mostrar justamente que o Hernani tá certo. Esses exemplos Lucas, desculpa, eles não têm maturidade. Pode continuar. A gente tenta trazer assim, a inteligência emocional é o padrão europeu, é ser frio diante de uma situação com que tem uma potência. Segundo o Rodrigo, o padrão europeu. Não, senhor. Você passar por uma situação que tem um potencial para te emocionar e você não demonstrar exteriormente uma emoção, às vezes é pior. Então pode ser pior. Pode ser que você tá, sei lá, aí usando alguns termos da psicanálise, você tá reprimindo, você tá recalcando alguma emoção, isso vai pro seu subconsciente, sei lá pra onde é que vai. Mas a psicanálise vai ter toda uma construção. Aqui dentro da psicologia não tem existem psicologias, né? Mas é muito importante a gente pensar que existe o que está sendo visível, a parte do comportamento que é visível e a parte que é privada, a gente não sabe. Então, o Bernardinho, por exemplo. O Bernardinho é o cara que a gente sempre sabe como ele tá. E é curioso, porque você fala assim, o cara explode num momento de raiva e grita. Ele não tem inteligência emocional. Aí você vai ver, acaba o jogo, o cara tá tranquilão. E era aquilo. Agora um outro cara não grita e tá levando um sofrimento interno, a gente não tem como saber. Às vezes às vezes é o inverso. Às vezes também o cara é muito estressado, descontrolado emocionalmente, às vezes o outro cara é mais contido e pra ele aqui tá tudo bem, sabe? Ele não chora, mas ele também não sente aquela emoção muito forte. É muito complicado. Dentro das psicologias, eu tô escolhendo uma delas, né, que a gente fala em termos de flexibilidade psicológica. Aí acho que é um termo mais definido pra gente falar. Então, inteligência emocional. Para essa abordagem que eu estou escolhendo agora, a gente fala em flexibilidade psicológica, que é a habilidade de lidar com altos e baixos e você conseguir prosseguir rumo aos seus objetivos de vida e aumento de bem-estar e senso de significado na vida. Né? Seria uma concentração, capacidade de concentração. Não apenas concentração, a gente envolve 6 dimensões psicológicas, mas todas elas estão direcionadas para aumentar a flexibilidade psicológica. Então, por exemplo, tanto a capacidade de você ter fortes alegrias, euforias e você não tomar decisões impulsivas por causa de uma euforia momentânea, quanto a capacidade de você não jogar a toalha de algo que você deseja muito para a sua vida porque você está passando por uma tristeza muito profunda. Então, é você ter clareza sobre quem você é, sobre quais são seus objetivos de vida, e aí você começar a viver de acordo com aquilo que você deseja. Vai muito além daquela visão da psicologia, que é mais médica, da psiquiatria, de combater doença. Então, o cara tem uma doença mental, o cara tem uma depressão, que precisa ser curado da depressão, e quando ele atinge o estado 0, né, ele sai de um estágio negativo para o 0, aí ele tem alta e vai embora. Essa abordagem, ela trabalha não é só você ficar zerado, é você viver e viver bem, viver uma vida significativa. E aí a gente bate muito nessa tecla. O que é importante para você? Para você é importante o pódio? Então tem que treinar para pódio. Para você é importante estar na Olimpíada? Tem que treinar para estar lá. Então se você chegou lá, você conseguiu o seu objetivo, cara, não queira exigir que você vai ter uma medalha. Às vezes para você o objetivo é jogar contra a seleção brasileira, como a seleção do Quênia, por exemplo. Fez um gol, cara, você está muito no lucro, porque seu objetivo era estar no jogo. Havendo essa clareza, a possibilidade de você tomar uma atitude que vai contra o seu próprio plano de vida é muito pequena, porque você sabe o que você quer, você sabe o que você está buscando, você sabe o que te fere, você sabe o que te desanima, mas é um nível assim, quase utópico
de autoconhecimento. E é preciso de muito trabalho, as sessões de terapia servem para isso, né? O auxílio psicológico serve para isso. Mas aí a gente sai dessa nuvem de inteligência emocional e começa a falar de uma coisa mais palpável. Flexibilidade psicológica. Então a gente vai ter as dimensões. Você ter uma desfusão cognitiva, por exemplo. Saber que você não é cada pensamento que você tem. Seus pensamentos passam por você e você não precisa se apegar a cada um deles. Aí entra o que a Andrea falou do mindfulness. Existem alguns países e algumas escolas que colocam mindfulness desde a escola do primeiro ensino, desde a primeira infância. Que o mindfulness serve para isso. Não é nem uma prática religiosa e nem uma prática para você ficar mais calmo. Não tem nada a ver com isso. Não é para ter paz interior. Nova era isso aí. Isso aí esse é o nosso meio do mal. Tem vários estudos científicos, né, de universidades que já estão observando isso, que é basicamente uma prática para você se conhecer, para você se observar. E você treina a capacidade de se observar para poder decidir de acordo com o que você quer e não de acordo com a emoção momentânea. Aí eu acho que é um pouco mais definido do que chorar ou não chorar, desistir ou persistir. Porque a gente pode falar de uma persistência que é teimosia. O cara está persistindo simplesmente porque quer provar alguma coisa para todo mundo. E é uma teimosia. Quantos pastores a gente não vê que chegam no fim do ministério, no fim da vida, e os caras estão desgastados, exaustos? Aqueles que não cometeram suicídio chegam lá num deserto emocional gigantesco. Porque isso não é persistência, isso não foi coragem, isso foi teimosia. Tinha que ter parado, tinha que ter repensado. Nesse período de reclusão aqui do Covid aqui que eu tive, eu reli aquele livro do Jim Peterson, Memórias de um Pastor, né? Que para mim é um dos livros mais assim, sensacionais do Jim Peterson. E ele para mim é um dos caras que tem essa capacidade, tem uma capacidade de se ver ministerialmente, né? Tinha, né? O falecido. De se ver ministerialmente exatamente onde Deus queria que ele tivesse, sem pretensões, né? Tipo, ele consegue romper alguns paradigmas dessa coisa do legado, do exponencial, do relevante, porque ele passa a vida inteira pastoreando uma comunidade de no máximo 300 pessoas e ele nunca fez questão de ser mais do que isso, e o alcance que ele tem ministerialmente é um negócio absurdo, né? E ele fala sobre isso, né? Sobre, tipo, que nunca foi o objetivo dele alargar as tendas dele, né? Ele nunca teve essa pretensão, mas que Deus deu graça para ele em algumas coisas, e que, perguntado várias vezes sobre relevância, ele falava que ele se sentia totalmente completo e pleno do ministério dele em relação à relevância, porque ele sabia que ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. E isso é muito louco, porque a gente confunde relevância com visibilidade, né, principalmente nos tempos de hoje, né, de exposição, de resposta a sucesso, né, que tipo de qual sucesso você tem, né, qual o tipo de sucesso que você tem. E para ele, o sucesso dele era realmente pastorear a comunidade que Deus deu para ele, né? Era o objetivo principal. Inclusive, quando ele escreve a mensagem, ele fala que ele escreve pensando numa demanda que ele vê na própria comunidade dele, né? Então isso é muito louco, né? Tipo assim, todo o ministério dele é em torno de uma ideia de uma igreja local que Deus deu para ele cuidar, para ele apacentar. E isso alcançou o mundo inteiro, né? É impressionante isso. Então, tipo assim, eu não precisei sair do meu condado ou fazer um esforço absurdo para ser algo que eu não sou, para inclusive ter uma experiência fora das fronteiras, das minhas fronteiras, para poder abençoar mais gente possível. Ele precisou fazer isso. E ele diz no livro dele isso, né? Tipo, Deus cuidou de alargar as tendas, eu só precisei aprofundá-las, né? Então é isso que ele foi fazendo. Você falou de plenitude, né? De o cara se sentir realizado e pleno. Eu comecei a ler um livro esses dias do Desmond Tutu junto com o Dalai Lama. Eles falam sobre alegria. E é legal que o primeiro ponto em que os dois chegam a um acordo, né, cristianismo e budismo, eles falam assim: todo ser humano deseja ser feliz. Qualquer nome que a gente quiser dar para isso. Você fala assim, eu não quero ser feliz, eu quero bem-estar. Não, eu quero uma vida útil ao próximo. No fundo,
tudo que a gente está buscando é uma sensação de uma alegria interna, uma realização, uma plenitude, que é essa felicidade. Por que a gente quer saúde emocional? Ou ter mais inteligência emocional? Porque a gente quer ser feliz por mais tempo. É basicamente isso. E aí, na faculdade, a gente se debruçou um semestre inteiro sobre essa questão da felicidade. Se essa busca da felicidade, ela está ajustada ou se ela é saudável. E o problema que a gente chegou a essa conclusão, né, que o problema não é buscar a felicidade, porque isso aí é natural. A gente não vai conseguir parar de buscar ser feliz, não dá. O problema é que a gente não sabe o que é felicidade, para cada um de nós, né, falando assim, individualmente. Se a gente consegue definir com clareza, minha felicidade é isso, eu tô querendo ser feliz e ser feliz para mim é isso, isso e isso. Aí a gente começa a perceber que talvez a gente já tenha aspectos dessa felicidade, talvez a gente consiga atingir alguns aspectos ao longo da vida, ou talvez a gente tenha que rever alguns aspectos que a gente não vai conseguir atingir. Certo. Mas o mais importante é ter clareza. Eu quero ser feliz. Tá bom, o que é ser feliz para você? A gente não sabe. E que o padrão de felicidade é bastante diferente de uma pessoa para outra, né? Porque daí quando a gente vai para um ambiente de competição, a gente presume que a felicidade para todo mundo ali é uma mesma coisa. E que a gente vai dar para um só. Pro todo, ou para 3, né? Dependendo do objetivo, mas pro todo o resto é tristeza. E aí a preparação de entender que talvez esse objetivo não seja alcançado ou não seja alcançável. E aí saber lidar com que você é uma situação posta e que como você lida com essa situação do jeito que você é e do jeito que você tá, né? Eu lembro também agora na Olimpíada teve um cara da natação que ele ganhou o primeiro lugar e ficou putaço. Os técnicos tudo lamentando, e ele ganhou a primeira medalha de ouro, só que o objetivo dele era quebrar o recorde mundial, e ele não conseguiu, faltou 2 centésimos. E aí o outro cara chegou em terceiro felizão, porque conseguiu o terceiro, e ele putaço, porque chegou em primeiro, mas não chegou na quantidade no objetivo dele, né? E eu acho que o grande problema também dessas frustrações é a galera que projeta no desejo do outro, e assume a responsabilidade do que é desejo do outro, né? Então o cara vai representar o Brasil na Olimpíada, não, tem 200 milhões de brasileiros te mandando energia positiva, vai dar tudo certo, tá nas suas mãos, só depende de você, vai lá e chuta o último pênalti que é da... Cara, é uma pressão que às vezes nem é o que o cara quer, mas ele assume uma pressão que é o desejo da família, né? Jogando pra nossa realidade, é o desejo da igreja, é o desejo da família, é o desejo do cônjuge, mas não é o seu desejo, e aí você se frustra porque você tá projetando a felicidade do outro e é sua responsabilidade, e aí rola esses desencontros aí que podem causar mais dano, e aí o cara que fez tudo isso chega lá e fala, quero pedir desculpa pro povo porque eu não consegui a medalha pro nosso Brasil. Mano, o cara acordou de madrugada, ninguém dá nada pro cara, só aparece na Olimpíada pra encher o saco. A gente é que tinha que pedir desculpa, né? Exato. É justamente o contrário, né? Perdão. É o contrário. É justamente o contrário. Mas exatamente. Tem essa, aí o cara ferrou toda a vida real dele pedindo desculpa. A real é que nós chegamos na conclusão que quem não tem inteligência emocional aqui são os torcedores brasileiros que estão no sofá de casa para poder lidar com as Tirando o Rodrigo, que não entende muito, que ele cobra demais. Não é tão empático. Brincadeira. Ele não torce, ele cobra a saúde emocional. Culpa. Ele não torce, ele fica só colocando pressão. Não torce. Entrando no Insta dos atletas pra falar que foi segundo, mas também não conseguiu ser primeiro, né? Tô fazendo meia culpa aqui, os dois não entenderam. Ok, tudo bem. Muito bem. Cruzamos a linha de chegada mais uma vez. Lucas, obrigado, cara, por ter voltado. Espero que não tenha se arrependido. Desculpa pelo hiato aí, ó. Demorou uns anos pra você voltar. Espero que volte mais vezes. Agora, eu que agradeço. Se a gente demorar um pouquinho mais, o cara sem TV... fazendo filho na pandemia, daqui a pouco ele tem 7 filhos aí, tá aí pra gente. Vamos chamar mais sem inteligência emocional nenhuma. Próximo episódio a gente vai falar sobre criação de filhos, que eu vou estar já ligeiro aqui. Mas se você quiser dar suas redes sociais aí, seus perfis, como você tem podcast agora também, faz o seu jabá. É tanta coisa que eu já nem sei mais, mas nas redes sociais é @o Lucas Ribeiro.
Meu nome é com K, não é nome artístico, a arte foi meu pai que fez no cartório. Então é o Lucas Ribeiro, em qualquer rede social é tudo mesmo arroba. Só? Não vai falar do seu podcast que desigreja as pessoas? Pastor. Ele é pastor da Igreja Batista Central de Itu, que funciona num lugar muito bonitinho. Pelo menos o podcast, porque é o mesmo nicho aqui que a gente trabalha, né? Tem coco também, tem coco lá na igreja. Não tem mais, a gente saiu de lá. Ai, que pena. Saiu de lá? A igreja tinha coqueiro, não tem mais. Não tem. Agora podcast, tem Palmeiras. A gente Meu Deus do céu. Fala, tem inteligência emocional. Eu vou deixar um tempo pro pessoal digerir essa. A gente tem um podcast que chama Desigreja, que é um pouco polêmico. A gente pensou esse podcast pra galera que tá desigrejada, né? Pra quem gosta de Jesus, mas tem problema com fã-clube. Aí a gente criou, mas aí a gente começou a entender que tem algumas pessoas que estão dentro da igreja, mas tem a cabeça tão institucional que estão precisando sair um pouco. Então era desigreja e também pode ser desigreja. Então é um podcast é um podcast sobre uma visão crítica da religião, sobre os problemas que a igreja tem e como é que a gente pode fazer para praticar nossa espiritualidade cristã sem depender da instituição. E a gente acredita que esse não é o único caminho para ser cristão no mundo. Então tá lá, @desigreja também, todas as redes sociais é @desigreja, e o podcast tá em 15 episódios, em todas as plataformas também, dá pra ouvir em qualquer lugar. Maravilha. Novamente, obrigado e volte sempre, sai de casa. Você participou do 2, você participou mais que o Lucas. Participou 3 vezes. O nosso Lucas, no caso, né? O Lucas Vieira. Não, o Lucas tem participado. Ele agora só reveza com a Andréia. Eles estão no revezamento olímpico aí de podcast. Rodrigo, que hoje revelou que foi atleta do vôlei de praia. Quero fotos. Beijo, tchau. Vou mandar. Vou mandar no link aqui embaixo a sessão de fotos minha de tanguinha. Ai, gente. Muito bom. Muito obrigado, gente, por esse massacre ao torcedor que... Brincadeira, eu não posso mais ser torcedor fanático do meu Brasil. Eu só queria trazer alegria pro meu país. Esse é o melhor exemplo de descontrole emocional que a gente nem citou. Saudoso 7x1. Saudoso 7x1. Um freak show no final do jogo. Mas enfim, é isso, gente. Não ligue pra esse torcedor aqui, sou só mais um brasileirinho. Só mais um brasileirinho. Mais um brasileirinho desequilibrado. Um beijo, gente. Foi muito bom, Lucas. Obrigado. Mais um atleta de sofá. Mais um atleta de sofá dizendo que é patético. Andréia Santos. Até logo. Até logo, pessoal. Sempre muito bom. Muito bom. Adorei. Obrigada, Lucas, pela presença. Rodrigo, por gentileza, mais inteligência emocional. Eu vou tentar. Eu acabei de sair de um Covid, me ajuda, gente. Isso dá uma impactada mesmo, mas tudo bem. Mas eu tô bem. E obrigado a você que nos ouviu, que nos acompanha, siga-nos nas redes sociais também, @canal Telescópio, sigam a Crentaços, Produções Subversivas, nossos parceiros aí, @Crentaços, e a gente se vê mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!